Falar do Carnaval de Sete Lagoas, para mim é sempre muito emocionante, porque a história do Carnaval em Sete Lagoas, quando eu era menino ainda, na década de 80, eu tive a felicidade de desfilar na bateria, tocando tamborim na bateria da antiga escola de samba Imperatriz Catarinense. Um ano eu saí nessa escola e foi muito marcante para mim. E fiquei conhecendo, né, nessa década, eu fiquei conhecendo o universo carnavalesco de Sete Lagoas, as disputas que eram muito boas das escolas de samba, 10 para 10, Imperatriz, Vasco da Gama, Bandeira Branca, enfim, as comunidades defendiam suas bandeiras com muito afinco. E eu lembro muito dos concursos, do povo chorando quando perdia. Tem imagens assim das baianas descendo a rua do garimpo, né, e com seus vestidos rodados. Então é uma imagem que me marcou muito. E Sete Lagoas tinha muitos blocos de carnaval, muitos, né? Você saía tanto na beira da lagoa quanto na rua Antônio Olinto, né, onde ali hoje é em frente o centro elétrico ali, o Museu Ferroviário, tinha arquibancada e aí os blocos iam para lá desfilar e tinha uma disputa muito grande entre os blocos. A maioria desses blocos eram blocos do garimpo, né, do garimpo ali do bairro Santa Luzia. O movimento de escola de samba foi uma coisa bacana em Sete Lagoas, porque começou com o Vasco da Gama e a escola Mocidade Unida. E por muito tempo em Sete Lagoas, mais ou menos quase 10 anos, essas eram as duas únicas escolas de samba que tinha em Sete Lagoas. E no meados dos anos 70, apareceu aqui no bairro Santa Luzia um grupo que chamava Batuque 10 para as 10. E era um pessoal aqui do Beco do Repolho que juntava, fazia uma batucada e saiu como se fosse um bloco carnavalesco. No ano seguinte, 75, a escola de samba esse bloco já veio como uma escola de samba. E fizeram um carnaval chamado Joaquina de Pompéu, que foi assim, sabe, foi uma coisa que até hoje muita gente comenta desse carnaval. Começaram a falar que a 10 para 10 só ganhava carnaval porque não tinha concorrente, e o pessoal da Boa Vista fizeram uma escola de samba, Bandeira Branca. Em 80 saiu Bandeira Branca, uma coisa assim lindíssima, um carnaval vermelho e prata, que foi assim que também o povo até hoje lembra desse carnaval. E nessa época a Mocidade Unida já estava se enfraquecendo, já estava se desfazendo a escola de samba, já não tinha mais aquela organização, aquela estrutura. E por volta de 83 apareceu em Sete Lagoas a Imperatriz Catarinense. Foi algumas dissidências de algumas escolas, que o Maurício, que era da 10 para as 10, juntou com alguns artistas da cidade, fundaram na Catarina a Imperatriz Catarinense. E foi uma escola também que por muitos anos foi uma escola assim de grande luxo, uma escola que tinha grande suporte do Carnaval do Rio de Janeiro para o seu carnaval. E tinha bloco, tinha o Boca Branca do bairro do Carmo, o bloco do Pingo, né, que saía também ali no São Geraldo, divisa com a Gamela. O meu pai sempre gostou muito, né, do carnaval, do folclore, folia, congada, enfim. Ele gostava muito de tudo isso, foi criado muito nesse meio, né? E antes mesmo de eu nascer, em 1965, ele já começou a sair, né, com um bloquinho, com um boizinho de bambu, com pouquíssimas pessoas. E a partir daí, depois com o tempo, ele foi aprimorando mais, mas sempre o bloco muito original, né? Era o bloco, tinha um boi da manta, chamava Originais da Várzea, que ele foi criado no bairro da Várzea. E aí, nesse bloco, todos os anos, tinha os ensaios que eram feitos aqui, né, em casa mesmo, eram produzidas algumas fantasias, o pessoal saía com fantasia livre, né, e vinha muita gente mesmo, né, para sair. E ele ficou de 65 até 1986. A gente vinha, minhas irmãs vinham de Belo Horizonte com minha sobrinha, nós trazíamos os meninos, ficava o dia inteiro fazendo roupa de saco de linhagem para aquelas índias. Tinha a Índia, tinha o Chico Pança, tinha o Capeta. Chico Pança é um personagem todo gordo, né? Então enchia de palha mesmo, um macacão listrado assim de vermelho, eu lembro, e enchia aquilo de palha. Ele era todo gordão, né? Saía na rua assim.
A Índia era de roupa de saco de linhagem, porque a prefeitura ajudava e tudo, mas trazia o saco para a gente fazer a roupa. Nós fazia roupa de saco de linhagem, bordava com miçangra, fazia aquela penacho com pena mesmo de galinha, mas era muito interessante, sabe? O capeta, ele tinha pedido de isca brava. Gente, ele fazia assim, como é que é, Rosa? Ele fazia um trem assim, igual a minhoca, sabe? Ele fazia tudo quanto era gesto. Ele virava todinho, era interessantíssimo. Teve um homem que saiu com um cabrito, sabe? Com cabrito. Um moço da base, saiu com um cabrito, vestiu o cabrito de roupa. Mas foi interessantíssimo. E ele berrava, sabe? Os outros achavam que era o cabrito. Os acadêmicos do samba, o bloco do sujo, né, desses blocos todos era o mais antigo, a formação mais antiga do Betinho, do Denner, 50 anos de existência do Bloco do Sujo. O Bloco Boca Louca, que surgiu na década de 80, né? O pessoal saía aí, passava batom e saía com a boca louca e tal. Surgiu o Boca Louca, foi numa brincadeira, que a gente estava numa esquina brincando lá e tal, e vimos um bloco do sujo. Um desfilar de um lado, um desfilar pro outro e tal, aí nós falamos, gente, vamos montar um bloco? Vamos. E surgiu um negócio de colocar o nome do bloco da gente, nome de Boca Louca, entendeu? Que era a brincadeira de um batom da novela Tititi, não tem assim. Aí nós colocamos, aí ficou chique pro caramba. Aí nós, com aquele negócio todo, começamos a ensaiar, fizemos aquela brincadeira gostosa, aquela brincadeira que até hoje eu tô aqui, que o Ademir, que hoje é presidente do bloco Piratas, quer dizer, separou da gente, agora é do Piratas. E estamos aí fazendo aquela coisa gostosa, aquela coisa maravilhosa, que é esse carnaval que a gente vai tentar resgatar de novo, né? E vamos tentar aí ver o que dá.